O grid atual da Fórmula 1 conta com 20, ano que vem 22 carros. E muita gente, eu concordo, acha pouco. Gostaríamos de 24, 26, 28, como acontecia no passado, e o grid da Fórmula 1 já chegou a ter 39 inscritos no Grande Prêmio do Brasil de 1989 em Jacarepaguá. Então vem comigo conhecer a história fabulosa da era da pré-classificação. Um tempo incrível em que muitas equipes queriam participar, não tinha vaga para todo mundo e era feita uma espécie de vestibular. E os eliminados, cada equipe deliciosamente amadora, que você tem que saber dessa história. Cada piloto duvidoso, cada carro jabiraca sem patrocinadores, enfim, uma fauna e uma flora divertidíssimas. E é disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go, da era da pré-classificação. Mas antes, este vídeo é patrocinado pelo nosso parceiro aqui de muito tempo. Eu estou falando do Surfshark, o melhor serviço de VPN para você, para mim, para todos nós. VPN, eu sempre explico aqui, é a sigla em inglês para Virtual Private Network, uma rede privada de dados por onde trafega em segurança a nossa informação. Tudo que chega no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, no seu videogame, no seu smartphone, é informação que está trafegando pela internet. Esse vídeo é isso também. E a depender do site, a depender da rede em que você está acessando, aquele Wi-Fi maroto de graça na cafeteria, na biblioteca, no aeroporto, você corre um risco imenso de ter seus dados coletados e com eles suas senhas, suas buscas, suas pesquisas, suas preferências, e caindo isso em mãos erradas dá um chabu danado. A gente vê isso acontecendo toda semana. Vazamentos de bancos de dados corrompidos de bancos, empresas de telefonia, TV a cabo e etc, que tem você no meio. Mas com o Surfshark, a informação trafega pela internet codificada e só quem é o real destinatário consegue entender aquilo. Decodificando, então, e a informação chega do lado de lá e depois volta para você em total segurança. Funciona como eu comentei em todos os dispositivos, tablet, notebook, celular, videogame, etc. E tem ainda uma série de outras features como avisos para você de que suas informações vazaram no banco de dados lá do outro lado do mundo. E a melhor parte é que aderindo ao Surfshark pelo meu cupom, link embaixo na descrição, fixo no primeiro comentário e também aqui neste QR Code, já tô te pondo na cara do gol, você tem acesso a uma promoção exclusiva aqui para nossa galera do Splash and Go. Portanto, depois do vídeo, não perca tempo, não dê bobeira, coloque o Surfshark no seu dia a dia e navegue em segurança. Depois, quando sua informação vazar, seu telefone cair em mãos erradas e etc, não adianta chorar. Beleza? Então é isso. Valeu ao Surfshark pelo apoio. Nós aqui seguimos. A Fórmula 1 em 2025 é radicalmente diferente de como ela era nos anos 80. E se a gente expandir isso para a década de 70, então parece que estamos falando de planetas diferentes. Não parece a mesma categoria. O profissionalismo subiu a níveis estratosféricos, as garagens não têm mais graxa, talvez sejam mais limpas do que salas de cirurgia. A precisão com que se faz as peças, com que se trabalha no pit stop, o nível dos pilotos, embora muita gente não goste disso, também é muito maior, exatamente porque temos menos vagas. O cuidado com as marcas, o zelo com que se fala coisas para a imprensa, tudo é muito mais pasteurizado, uniformizado, e o nível atual das equipes é muito superior a antigamente. E é exatamente por isso que a era da pré-classificação, pasme você, gera tanta saudade. Porque alguns amadorismos eram muito divertidos. Com apenas 10 equipes no grid, o mecanismo da superlicença exigindo um mínimo de resultados prévios. E mais de 1 bilhão de telespectadores assistindo em 200 e tantos países, não dá mais para dar sopa pro azar. Não dá mais para estar sujeito a passar vexame. Hoje em dia, para entrar na Fórmula 1 como uma equipe, você tem que passar por um vestibular prévio que a FIA promove e depois acertar temas comerciais. Cadillac que o diga. Mas as coisas já foram bem menos organizadas e mais baratas. Hoje em dia, há uma barreira de 600 milhões de euros que você tem que fazer de depósito para entrar. E essa grana é dividida entre as equipes. No passado,
$100 mil de cheque calção bastavam e eram pagos para a FIA. A dificuldade de se criar uma equipe nas décadas de 70 e 80 era incrivelmente menor, porque primeiro de tudo havia motores à venda, o Cosworth, DFV ou seus sucessores DFR, HBR, etc., além dos feitos por John Judge e Brian Hart. Havia carros à venda e você podia comprá-los da Lola, March, Lotus, BRM, Surtees, ou usar modelos mais antigos de McLaren, Tyrrell, Brabham e etc. Você comprava, juntava seus mecânicos e ia pra briga. Isso explica inclusive a decisão de tantos pilotos de brigar com os patrões e criar seus próprios times. Coisa que, com variações pra lá e pra cá na história, aconteceu com McLaren, Brabham, Surtees, Fittipaldi e Hill. Todos eles, menos os Fittipaldi, começaram comprando carros e depois foram fazer os seus. A Williams, por exemplo, na sua primeira passagem na Fórmula 1, antes de falir e começar de novo numa associação com Patrick Head e dinheiro saudita, usou modelos da Brabham e da March. Nelson Piquet estreou na Fórmula 1 com o McLaren M23 já com várias temporadas. O mesmo modelo M23 com que Emerson Fittipaldi tinha sido campeão em 74 e que foi parar nas mãos do time em que Piquet estreou em 78. Essa época ficou conhecida como a época da Fórmula 1 Kit Car, porque o termo já resume tudo. Era um kit, você ia comprando as peças, juntava tudo, pegava seu piloto e ia pra pista. Essa festa de grid cheio perduraria até 1992. Mesmo com a vinda dos motores turbo, era possível comprar por um preço razoavelmente aceitável, como eu comentei, da Ford, da Judge e da Hart. Mas em 1989, 21 equipes preencheram o formulário de inscrição da FIA, totalizando 39 carros. E se você está fazendo a conta, sim, nem todas vieram com 2. Até ali, sempre que tínhamos mais candidatos do que vaga, era possível administrar numa sessão de classificação todo mundo. Mas quando esse número chegou a 39, a FIA falou, pode parar. Chegaram a cogitar um formato de pré-classificação que aconteceria num final de semana anterior aos grandes prêmios e possivelmente até em outra praça. Mas aí de cara alguém falou, isso é inviável, nós estamos colocando as equipes mais pobres do grid para ter que ir para outro lugar adicionando custos para pleitear, quem sabe, o direito de disputar o quali no sábado com as demais. Sem chance. Ficou, portanto, mais lógico colocar este evento junto com a programação do Grande Prêmio antes. Mas como era, afinal, a tal da pré-classificação? Bom, em 1988 já eram 18 equipes. E aí o fim da era do turbo, que aconteceria então em 89, encorajou mais equipes a juntarem as peças, comprarem motores e encararem o desafio. Além disso, começava a cobertura via satélite, ao vivo para o mundo todo, e a oferta de patrocínio aumentou. Ué, mas aumentou o patrocínio e as pequenas nanicas eram fraquinhas e sem grana? Sim, é claro. Aumentou para todo mundo, as grandes pegaram a maior fatia, mas tinha mais gente disposta a pagar migalhas para as nanicas. Muitas marcas queriam aparecer, mesmo que fosse só para falar que estavam na Fórmula 1. E aí, 21 equipes apareceram então para a pré-temporada de 1989. 20 de fato deram as caras, porque uma baixa já aconteceu antes de tudo começar, porque a First, que acabaria sendo a Last, preencheria a documentação e não daria as caras em Jacarepaguá. Primeira etapa então, Rio de Janeiro, calor de rachar, e apareceram, pela ordem, McLaren, Tyrrell, Williams, Brabham, que voltava depois de um ano inteiro sem correr em 88, Arrows, Lotus, March, Osella, Benetton, Scuderia Itália, Minardi, Ligier, Ferrari, Larousse, Coloni, Zakspeed, Onyx, Real e AGS. Com essa galera toda, para começo de conversa, havia um problema de infraestrutura. Não tinha garagem para todo mundo. E com isso, algumas equipes tinham que montar barracas, porque não tinha box permanente de concreto para elas. Quem? A galera, é claro, da pré-classificação. E como funcionava isso? Bom, tínhamos os pré-classificados, as equipes que mais bem tinham pontuado na temporada anterior. Então as grandes, as conhecidas, as estabelecidas, não precisavam participar da pré-classificação, porque já eram pré-classificadas. E a galera do fundão, todos além do 30º lugar, precisavam acordar bem cedo na sexta-feira
em disputar uma sessão. No Brasil, primeira etapa daquele campeonato, apareceram 39 no papel, 37 de verdade, e a FIA mandou avisar: quando isso acontecer, 30 no máximo na classificação de sábado. Então todos eles, do 26º ao 37º, disputavam uma sessão prévia, sexta bem cedinho, em que passavam os 4 melhores. Apenas. O resto podia começar a empacotar tudo que não correria. Esses 4 se somavam aos 26 pré-classificados, 30 iam para o quali, e aí 26 largariam no domingo. E aí, primeira etapa, quem disputou a pré-classificação? As duas Brabham, que tinham ficado de fora do campeonato em 88 e, portanto, não tinham resultados. Pré-classificação: Stefano Modena, Martin Brundle. As duas Osella, de Nicola Larini e Piercarlo Ghinzani. As Zack Speed, com essa linda pintura da West, com Bernard Schneider e Aguri Suzuki. A Dallara de Alex Caffi, a Rial de Volker Widler, a Coloni de Pierre-Henri Raffanel, a AGS de Joachim Winkelhock. Falamos da família Winkelhock nesta pequena grande história aqui, além das duas Onyx de Stefan Johansson e Bertrand Gachot, de quem também falamos naquele teste que aconteceu num cartódromo na zona oeste do Rio de Janeiro, semanas antes, inclusive, dessa corrida. Essa era rendeu histórias hilárias, dado o improviso, o amadorismo, a falta completa de estrutura e às vezes também de noção das equipes e dos pilotos. Para começar aqui, abrindo a pista às 7 horas da manhã, todo mundo tinha que acordar lá pelas 4. Além disso, justamente por ser a primeira sessão, o asfalto estava imundo, a pista estava verde. Ninguém tinha andado. Além de mecânicos e pilotos estarem prontos muito mais cedo do que os demais, madrugando para estar na pista às 7, e isso já era por si só um baita choque na moral da tropa, os riscos assumidos eram muito maiores, porque em 1 hora os 4 primeiros passariam, se não passassem era fim de festa e ter que dar satisfação para o patrocinador, às vezes não, às vezes era justamente o que eles queriam, não classificar, já falo disso, e aí é claro a chance de uma cacetada era muito maior. Pista suja, sem referência, carros recém-montados, madrugando, todo mundo cansado, já viu. A regra, como eu comentei, não perdoava, era inclemente e fez a Brabham disputar a pré-classificação em 89, não interessava se já tinham sido até campeões na década de 80. Mas a Brabham, diferentemente das demais, sabia fazer carros e não teve dificuldade para passar em praticamente todas as pré-classificações, até a metade de 89, quando então tudo era revisado e quem tinha resultados na primeira parte já não precisava pré-classificar na segunda. E os resultados da segunda parte, então, comporiam a ordem de pré-classificação ou não da primeira parte de 90. A cada 6 meses, isso era revisado. Bernie Eccleston tinha decidido se desfazer da equipe, a Alfa Romeo quase adquiriu os espólios, e nessa indefinição, a Brabham não correu 88. Modena e Brundle, 2 bons pilotos com um carro decente, eram então presença frequente nos 2 de cima, o que deixava só mais 2 vagas em disputa pelas demais nanicas. Alex Caffi, como a Dallara, era mais um que conseguia passar com frequência, o que deixava então 7 ou 8 disputando apenas um lugar. A competição era tão intensa e na pré-classificação o desespero para passar era tão grande que no Grande Prêmio de Mônaco daquele ano, 3 dos 6 primeiros colocados tinham vindo da pré-classificação, mostrando também que havia amadores, mas tinha gente séria. Tanto que Johansson, que tinha feito um shakedown com aquele carro no cartódromo, na segunda parte de 89 levaria uma Onyx ao pódio no Estoril. À medida, então, que a temporada de 89 foi avançando e o nível dos que ficavam de fora foi subindo por causa dessa necessidade de conseguir uma vaga com 7 ou 8 na disputa, a linha entre sucesso e fracasso foi ficando cada vez mais tênue, o que também aumentava o desespero. Para você ter uma ideia, Stefan Johansson com a Onyx no Grande Prêmio da França pré-classificou para levar o carro na corrida ao 5º lugar e marcar 2 pontos. Esses 2 pontos levaram a equipe em uma posição superior à Minardi. Para você entender do que estamos efetivamente falando, a Minardi era grande, era estabelecida perto dessa galera. Com esse resultado da Onyx, a situação da Minardi parecia tão irremediável e eles iriam então para a pré-classificação que só um milagre parecia capaz de resolver o drama. E o milagre
veio. Numa das maiores exibições da equipe na história, quando Luiz Pérez Sala foi sexto em Silverstone e naquele mesmo dia, no outro carro, Pierluigi Martini foi quinto. 3 pontos, 1 mais 2 marcados contra os 2 da Onyx. Isso em cima da linha, justo na corrida que marcava o fim da primeira metade, quando então a lista era revisada. E é claro que às vezes resultados malucos conseguiam salvar o pescoço de quem, na lógica, não merecia. Como aconteceu com a Real de Christian Dunner no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Phoenix. Porque muita gente foi ficando pelo caminho numa corrida com muitas quebras e de repente Dunner foi sexto, marcou um ponto e salvou o seu pescoço e o da equipe pela segunda metade do ano. Acho que inclusive falei dessa corrida numa pequena grande história sobre De Cesaris. Vale conferir depois. Com esse resultado então, Dunner estava pré-classificado para disputar uma vaga no grid no sábado. E quem disse que ele conseguiria, uma vez que fosse, na segunda metade do ano? Ele não conseguiu classificar o carro em nenhuma das 7 tentativas e a paciência da equipe acabou, assumindo Gregor Wojtek e depois Bertrand Gachot. Os pilotos que disputavam a pré-classificação, e vários deles na carreira só disputaram a pré-classificação, diziam: era a coisa mais aterrorizante entrar no carro às 7 da matina na sexta-feira, sem ter andado na pista, sem ninguém ter formado um traçado, com tudo ainda cheio de pó, grama que tinha sido aparada e etc. Adrenalina de cara, saiu pra pista, já vai pro pau, já tem que vir a tempo. Tudo em 1 hora. Daí, quem passava tinha que em poucas horas resolver outro drama. Trocar de box, porque afinal de contas, se você passasse, disputava a vaga no grid e se conseguisse, tinha que ter um lugar para fazer pit stop. Não é verdade? Essa também era uma razão da existência da pré-classificação, como eu comentei. A maioria dos autódromos não conseguia comportar mais do que 30 carros. 15 garagens contendo 2. E aí quem passava da pré-quali tinha que então em 2-3 horas antes do treino livre 1 levar toda a sua tralha para uma outra garagem para estar em condições de disputar a primeira sessão para acertar o carro, e na tarde de sexta já tinha classificação. Naquela época você tinha quali na sexta, quali no sábado e ficava com o melhor tempo das duas. Ah, mas tudo bem, aí eu guardo o melhor do carro para o sábado, certo? Errado. E se chover no sábado? O tempo melhor será o de sexta, em pista seca. Um glorioso caos. E se não mandasse o carro para a pista no TL1, tomava uma multa da FIA. Afinal de contas, você não conseguiu uma vaga? Agora você tem que estar lá. Muitas equipes perdiam a primeira metade da sessão só com a mudança e mandavam o carro para fazer qualquer coisa, registrar uma volta que fosse, para não tomar essa punição. A pré-classificação continuaria na Fórmula 1 até meados de 1992, quando a Brabham fecha as portas no meio do ano com aquele carro cor-de-rosa que Damon Hill fez sua estreia. Passávamos a ter o número exato de inscritos e de vagas no quali. Isso aconteceu porque neste meio tempo, entre 89 e 92, fecharam as portas Zakspeed, Real, Eurobrum, Coloni, AGS e Onyx. Umas simplesmente fecharam, outras mudaram de nome e sobreviveram, como a Colônia, que virou Andrea Moda. Quer dizer, sobreviveram é generosidade minha. Mas afinal de contas, qual era a dessas equipes? Por que alguns times seguiram tentando e alguns não se classificaram no decorrer de uma temporada inteira nenhuma vez? O que justificaria esse tipo de coisa? Quem pagava por essa loucura não reclamava? Então, negócios, às vezes, suspeitos. Muitas vezes. Picaretagem, em resumo, nos mais diversos níveis, e eu vou ficar aqui com o relato de Roberto Moreno. Em 1990, ele fez a temporada, ou tentou fazer, pela Eurobrum nas 14 primeiras etapas. A equipe pertencia a Walter Brum, magnata do ramo de máquinas de caça-níquel na Europa. É golpe. Ele tinha histórico disputando o Mundial de Sport Protótipo até 1988 e resolveu então mudar para a Fórmula 1. Moreno correu com ele, ou no caso tentou, e de 14 tentativas em 1990 conseguiu de fato disputar a corrida na primeira e na terceira etapa, Phoenix e San Marino. Ele conta que se esgoelava para conseguir tempo na sexta-feira, forçava o ritmo, andava tudo o que podia, mexia no carro, mexia no acerto. Um dia, saiu do cockpit, encontrou o chefe da equipe que deu um tapinha nas costas dele, meio sorrindo, e disse: "Ei, rapaz, também não foi dessa vez." Em tom de confissão, ele fala então para Moreno: "Sabe o que é? É que toda vez que você consegue classificar,
você representa custo pra gente. Freio, pneu, peças pro motor, manutenção, combustível, óleo e etc. Mas se a gente vem até aqui, tenta e não consegue, a gente economiza tudo isso e o dinheiro fica no meu bolso. Se você corre, o patrocinador que já ia pagar de toda forma, porque tem contrato, fica feliz, evidentemente. Mas a grana que sobra pra mim é menor. Isso, claro, descontando as atividades cinzentas. Estou falando só do tema desportivo. Afinal de contas, máquina de caça-níquel, né? Sabe como é que é? A equipe, já falei isso aqui diversas vezes, antes de mais nada, é uma organização, uma empresa que precisa sobreviver. E para sobreviver, precisa gastar menos do que arrecada. É um negócio, como todo negócio, que precisa durar, sobreviver, para correr ou para fazer outra coisa que o dono quer que aconteça. Como aconteceu com a Andrea Moda, em que também correu Roberto Moreno e que não tinha, na verdade, vontade de alinhar um segundo carro. E colocou nele o coitado do Perry McCarthy. E eles faziam de tudo pro cara não conseguir dar uma volta que fosse. Desde mandá-lo para a pista com 45 segundos restando para o final da sessão, ou colocar pneus de chuva no seu carro em dia de pista seca. Algumas equipes tinham meia dúzia de mecânicos, um carro, enquanto McLaren e Ferrari tinham mais de 100. Levavam 4 chassis reserva e etc. 4 chassis reserva? Sim, 4 chassis reserva. No Grande Prêmio do Brasil de 1992, Ron Dennis apareceu em São Paulo com 6 carros. O que deixa bem realista aquele jogo de videogame que eu joguei muito no Mega Drive, Super Monaco GP, em que as equipes importantes como a Madonna, que era a McLaren, ou a Best Wall, que era a Benetton, tinham vários mecânicos, peças e etc. E quando você ia indo para o fundo, a Zero Force, que era a Zack Speed, até as cores indicam, tinham 2 gatos pingados e mais nada. Pode pegar que tem isso aí na internet, é bem legal. Inclusive esse jogo tem a representação de todas as equipes, ou quase todas. Porque a Madonna era a McLaren, a Firenze era a Ferrari, a Millions era a Williams, a Best Wall era a Benetton. E note como vai diminuindo o número de pessoas e de infraestrutura conforme a gente vai chegando no fundo do grid. Porque a Higel era a Rial, a Zack Speed era a Zero Force, a Orshes era a Onyx, e todas elas tinham uma infra bem mais enxuta. Alguns pilotos, como eu comentei, chegaram a passar o ano inteirinho, tentando pré-classificar que fosse e não conseguiram. Como Enrico Bertaglia, Cláudio Langes, Pedro Chaves, Volker Wittler e o Stig, o Perry McCarthy. Imagina, viajar o ano inteiro, passar por 16 países, tentar pré-classificar em todas as sextas-feiras e nunca dar as caras no quali, quem dirá no grid de largada. Chega em casa e a mãe tá falando pra vizinha, porque meu filho é piloto de Fórmula 1. É? Quando? E claro, já prometi aqui, um dia preciso ir a fundo na história da mais magnificamente terrível, essa ficou boa, hein? Equipe da Fórmula 1. A Life. Um time tão trash que tentou a sorte na Fórmula 1 em 1990 que deixa a Andrea Moda parecendo estruturada. Inventaram de botar um motor no carro em formato de W com 12 cilindros, no chassi que tomava tempo da Fórmula 3000 e que nunca conseguiu dar uma volta lançada, umazinha que fosse. É mole? Em Phoenix, nos Estados Unidos, na primeira etapa do ano, deu 4 voltas de instalação, nenhuma delas para tentar de fato marcar tempo, e a centralina do carro queimou e não tinha outra para trocar. Acabou. Em Interlagos, saiu do box e quebrou no meio da volta o eixo piloto. Fim de festa. Em Imola, 0 voltas e a bomba de óleo queimou ainda no pit lane. Em Mônaco, 8 giros. Uau! E o motor quebrou numa volta rápida. No Canadá, problema elétrico. 7 voltas, nenhuma cronometrada e ficou. E aí, para isso aqui não ficar longo, vou ler para vocês. No México, o motor quebrou na volta de saída. Na França, bomba de combustível também na saída. Silverstone, 8 voltas, nenhuma cronometrada, motor. Alemanha, 5 voltas, tentaram mudar o acerto da suspensão. Ó, que chique. E não conseguiram terminar a tempo. 0. E mais um festival de tentativas para nas 2 últimas do ano nem aparecerem no Japão e na Austrália, para economizar, claro, a grana do frete. Na primeira corrida do ano, para você ter uma ideia, eles foram pegar emprestado da Eurobrum um medidor de pressão dos pneus. Item tão essencial como, sei lá, um capacete. Quem foi o piloto que mais disputou
pré-classificações. Bertrand Gachot com 41 participações, com Onyx Coloni, Jordan e Aventuri, que seria a La Russe, ou foi a La Russe. E há um piloto que tem recorde de 100% de aproveitamento em todas as pré-classificações que disputou, conseguiu passar no vestibular. Stefano Modena, na primeira metade da temporada de 89. Outro exemplo bizarro foi quando Eric Van de Poel, belga, piloto da Lambo, na verdade escuderia Modena, mas todo mundo chamava de Lambo porque era uma operação escondida da Lamborghini. Pra você ver, Lamborghini. Foi barrado na saída do pit lane porque os fiscais falaram: "Ei, você é muito alto para esse cockpit. Sua cabeça tá numa posição muito alta em relação ao Santo Antônio. Se capotar, você morre." Não conseguiu ir pra pista, foi barrado. E aí eu te pergunto, não dava pra ter visto isso antes? Para Lambo, não. E tem uma história engraçada envolvendo a Jordan, que por ser uma equipe nova em 1991, teve que disputar a pré-classificação. E como eles tinham estrutura, marcariam pontos e teriam resultados naquele ano, a pré-classificação para eles virou um privilégio, porque tiveram na primeira metade do ano a chance então de andar mais que as adversárias e já refinar o acerto, chegando no treino livre na classificação de sexta com 1 hora a mais de pista que as adversárias. Enfim, eu poderia ficar aqui contando histórias bizarras, seria muito legal, inclusive por horas, porque pré-classificação é quase sinônimo de histórias bizarras. Lembra de alguma? Conte aqui nos comentários, de repente ela pode virar uma pequena grande história no nosso quadro de quartas-feiras. Essa foi então a regravação do episódio da pré-classificação, que eu tinha gravado originalmente lá em 2022, mas que, como sempre tem gente chegando aqui, vale a pena contar de novo. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E não se esqueça de comentar, de deixar sua hypada com um emojizinho que seja, conte de onde nos assiste. O importante é comentar. Comentários, likes e hypadas são o combustível do crescimento do canal. Nossa audiência tem um engajamento sensacional que faz virar ponteiro e é por isso que a gente tem aqui mais likes, comentários e hypadas do que canais com 10, 15 vezes o nosso número de inscritos. Porque vocês são foda. Para não ficar de fora de nada do que fazemos por aqui, já sabe, canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um dos conteúdos. Por fim, temos nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos. Valeu e aquele abraço.